Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu coração. Hoje, no Palavra e Oração, eu quero ler com você uma história que está aqui em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 até o 11. Vamos ler? Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Uma multidão comprimindo Jesus, porque queriam ouvir a palavra de Deus. Que isso aconteça hoje nos nossos dias também, né? Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Eu já falei em alguns outros vídeos, né? Naquela época não tinha microfone, caixa de som, mas Jesus usava o recurso que tinha, né? Ele entrou no barco, o vento vinha de trás, né? As ondas trazendo as ondas sonoras. Então dali ele pregava e aquela multidão podia ouvi-lo, né? Glória a Deus. 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Jesus falou para eles: vai para um lugar onde tem água mais funda e lança as suas redes. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Glória a Deus. Eles tinham pescado a noite inteira, né? Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Olha só a pesca. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É uma história maravilhosa, né? Eles tinham pescado a noite toda já, não tinham pego nada, Pedro estava desanimado, eles estavam lavando as redes, quando o Senhor para ali para ministrar a palavra, para pregar a palavra, e Jesus entra exatamente no barco de Pedro, né? Não tem acaso com Jesus. O Senhor não é nada por acaso, né? Ele é intencional, sempre foi intencional. E aí o Senhor entra no barco de Pedro, né? Pede para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho o barco aqui da praia que eu vou pregar a palavra. E ali ele ministra a palavra para as pessoas, com certeza muitos foram abençoados e curados. E no final Jesus fala para ele: vão para as águas mais fundas, né? E lança ali as suas redes. Apesar deles não terem pescado a noite toda, né? Eu gosto, e é isso que eu quero falar hoje com você. Sobre a frase de Pedro, né? Quando ele diz assim: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ele fala: mestre, então não pegamos nada, a noite inteira pescando e não pegamos nada. Mas porque o Senhor está dizendo para a gente ir lançar a rede de novo, eu vou obedecer, eu vou lá e vou obedecer. E aí Pedro vai, e a história diz aqui, né? Que eles pegaram uma quantidade de peixe tão grande que as redes começaram a rasgar. Aí eles fizeram um sinal para o pessoal do barco do lado: vem aqui, pessoal, vem nos ajudar, né? Olha quanto peixe. E aí quem estava no barco do lado correu para lá e também pegaram muitos peixes, né? Diz aqui que os barcos estavam quase virando, né? Começaram a ponto de começarem a afundar de tantos peixes, tantos peixes. Glória a Deus. E diz que Pedro, quando viu isso, né, ele falou: Senhor, se afasta de mim, eu sou um homem pecador. Jesus fala: olha, Pedro, eu sei que você é um homem pecador, mas você vai deixar de pescar peixes, eu quero agora que você pesque homens para mim, né? Você vai se tornar um pescador de homens. Glória a Deus. E como eu falei, o que me chamou a atenção aqui, já vários dias atrás, eu anotei, eu fiz uma anotação sobre quando nós ouvimos a voz de Jesus, né? O poder que tem ouvir a voz de Jesus, obedecer à voz do Senhor. E aqui Pedro, ele disse: por causa do que foi porque o Senhor disse, né? É porque tu quem estás dizendo, tu que estás falando, Senhor, por causa da tua palavra. Tem uma outra versão que diz: sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Então, se nós dermos ouvidos à voz do Senhor, com certeza nós vamos viver milagres.
E sabe o que é mais interessante, né? Eu até anotei no meu caderninho, né? A nossa obediência à palavra do Senhor, ela nos leva a milagres. E nós somos abençoados, nós recebemos o milagre e não só nós somos abençoados, nós abençoamos quem está à nossa volta. Vê que aqui Pedro, né? Ele chama o barco que está do lado, vem aqui, vem pegar os peixes com a gente também, porque tem muito peixe só para nós. Então, quando nós obedecemos à voz do Senhor, não somos só nós que somos abençoados. As pessoas à nossa volta também são abençoadas com a nossa bênção, né? Porque a bênção transborda. Tem um texto aqui em Lucas que diz que a bênção do Senhor, ela é em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, né? Quando fala sobre ofertar, né? Na obra do Senhor. Assim também são as nossas bênçãos. Quando nós somos abençoados, nós podemos abençoar a outros, né? Então, que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor, obedecer à voz de Jesus. Não vamos obedecer à voz do diagnóstico médico, nós não vamos obedecer à voz da nossa mente, das nossas preocupações, nós não vamos ouvir a voz da televisão, das mídias, né? Dos noticiários, dos jornais. Nós não vamos ouvir a voz do mundo, mas nós vamos ouvir a voz do Senhor, né? Uma voz que a gente não tem que ouvir, a voz do diabo. Não podemos dar ouvidos à voz do diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira, e ele usa canais, ele usa pessoas, ele usa mídias sociais para nos enganar. E nós precisamos realmente dar ouvidos à voz do Senhor, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós vivemos milagres. Nós não podemos ouvir as vozes do mundo, né? Nós precisamos realmente fechar os nossos ouvidos para as vozes do mundo e abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E por causa da palavra do Senhor, nós vamos fazer. Por causa da palavra do Senhor, nós vamos agir. Nós vamos ter as nossas atitudes de acordo com o que o Senhor Jesus nos falar, com a orientação do nosso Senhor, do nosso Mestre. E aí nós vamos vivenciar milagres. E aí nós vamos ser abençoados. E aí nós vamos ver a cura. E aí nós vamos ter a provisão, né? E aí nós vamos viver todo tipo de milagre, sabe? As nossas necessidades serão supridas. Naquele momento, a necessidade de Pedro era pescar, era ter peixes para poder vender, para ter o seu dinheiro, para ter o seu sustento, para levar para casa, né? Os seus companheiros aqui da empresa de pesca também, é o que eles precisavam no momento. E Jesus proveu para a necessidade deles naquele momento. Então, que nós também possamos dar ouvidos à voz do Senhor, né? Não ouça as vozes do mundo, não ouça as vozes à sua volta, mas ouça a voz do Senhor. E sabe como você ouve a voz do Senhor? Naqueles dias eles tinham Jesus pessoalmente com eles. Diz aqui, né, que onde Jesus parava, né, as multidões iam para perto para serem curadas, para serem abençoadas, para ouvir a palavra do Senhor. E hoje é através da sua palavra, da leitura da palavra. Então é assim que você vai ouvir a voz do Senhor. É parando para orar, para ouvi-lo, estar na presença do Senhor, contemplando a formosura do Senhor, dando ouvidos à sua voz, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo homens e mulheres de Deus que pregam a verdade, que pregam a palavra. Então assim nós ouvimos a palavra do Senhor e precisamos obedecer, colocar em prática, fazer o que Pedro fez. Jesus falou, olha, vai lá, volta lá, vai para onde tem águas mais profundas, lança sua rede. E Pedro obedeceu, mesmo tendo já passado uma noite inteira e não ter pego nenhum peixe, ele foi por causa da palavra do Senhor. Ele obedeceu e ele voltou de lá muito abençoado, né? Bênçãos que transbordaram, não só para ele, mas para outras pessoas também. E nós precisamos realmente fazer como Pedro, dar ouvidos à voz do Senhor, porque assim nós vamos vivenciar milagres, nós vamos vivenciar fartura, abundância, graça, né? A misericórdia do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer mais uma vez pela Tua palavra. Que história maravilhosa, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por essa história que o Senhor deixou registrado na Bíblia para que nós pudéssemos ler hoje, para que nós pudéssemos ver que por causa da obediência de um homem, da obediência de Pedro, eles foram grandemente abençoados, Senhor. Tiveram mais do que as suas necessidades supridas. Eles puderam vivenciar o milagre, Senhor, puderam viver a abundância de provisão e receberam um chamado para seguir ao Senhor. Senhor, que nós possamos também ter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu Espírito. Senhor, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, que não tem ouvido a Tua voz, Senhor, que não tem experimentado bênçãos, que não tem experimentado milagres, porque não tem conseguido ouvir a Tua voz, Senhor. Eu oro nesse momento para que seus ouvidos espirituais sejam abertos e ele e ela possam ouvir a Tua voz, Senhor. Possam
vivenciar o milagre, a bênção, a provisão, a fartura, a cura, Senhor, que tanto desejam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Supre, Senhor, cada necessidade. Deus, que ele e ela possam ouvir a Tua voz, Senhor. E sob a Tua palavra, Senhor, por causa da Tua palavra, eles vão e obedeçam e vivenciem grandes milagres, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus abençoador, é um Pai amoroso, um Pai bondoso, misericordioso, Senhor. A Tua palavra diz, provai e vede como o Senhor é bom. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, no nome de Jesus.